O Poço de Jacó parece um paraíso, limpo, azul e tranquilo. Mas o que está abaixo da superfície já tirou vidas, frustrou resgates e engoliu evidências inteiras. Por anos, mergulhadores tentaram mapear suas câmaras mortais apenas para enfrentar cascalho em movimento. Visibilidade nula e sussurros de algo puxando. Agora, drones subaquáticos estão revelando o que nenhum humano jamais poderia. E quando você pensa que não poderia piorar, espere até ouvir como um mergulhador tentou se afogar de propósito apenas para escapar do aperto implacável do poço. A beleza da superfície esconde uma verdade assombrosa. Sempre disseram que o Poço de Jacob era bonito, mas nunca te contaram que ele revida. Lá no Texas Hill Country, perto da tranquila cidade de Wimberley, há essa piscina cristalina encravada no calcário. Um poço para nadar, eles chamavam. Perfeito como um cartão postal, claro como vidro, calmo na superfície, mas bem no fundo é onde as coisas começam a se torcer. Então esta caverna aqui desce cerca de 140 pés no solo, aproximadamente 1 milha adentro. Sim, senhor. Este não é apenas outro poço de natação. É uma nascente artesiana kárstica com um eixo vertical que desce quase 30 pés antes de se curvar em um labirinto submerso, com dutos sinuosos que se estendem por milhares de pés na terra. Eles dirão que o poço costumava jorrar como um geyser, jogando água a quase 2 metros no ar. Algumas pessoas até pensavam que não tinha fundo. A verdade é que não é sem fundo, mas poderia muito bem ser, porque o que está escondido lá embaixo já tirou mais de uma dúzia de vidas. Sim, é bonito, mas é mortal. Mortal como uma armadilha em um prado. E recentemente, as autoridades do condado de Hayes tiveram que fechá-lo. Sem nadar, sem mergulhar, nada. A Associação de Bacias Hidrográficas do Condado de Hayes deu uma atualização rigorosa hoje, revelando que o Poço de Jacob continua fechado. A qualidade da água não é segura, mas não é só a bactéria ou a chuva. Há algo mais profundo acontecendo aqui. Algo que sempre esteve lá, apenas esperando. Por anos, ninguém conseguia explicar direito as histórias estranhas. Movimentos sombrios, falhas no equipamento. Mergulhadores ficam desorientados na terceira câmara, onde a visibilidade cai a zero e a água parece respirar, como se estivesse viva. As pessoas sussurram sobre aquele lugar como se tivesse uma mente própria. E quando alguém te diz, o poço escolhe quem volta, você acha que é uma piada, até que não é. Há áreas aqui em que você literalmente tem que tirar o tanque para passar. Por outro lado, há áreas grandes o suficiente para dirigir um carro ou caminhão, se você conseguisse chegar lá. Agora, com vidas humanas em risco, os especialistas decidiram enviar algo que não respira. Sem batimentos cardíacos, sem pulmões, apenas metal frio e luz. Eles implantaram um drone submersível carregado com câmeras de alta resolução, sonar e holofotes fortes o suficiente para cortar a escuridão que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Tinha uma tarefa: descer e não vacilar. No início, o drone transmitiu imagens lindas. As paredes do poço se curvavam como fitas de calcário. A luz refletia na rocha lisa e mostrava a água cristalina que brilhava como vidro. Mas, à medida que o drone afundava mais, aquele brilho se transformava em sombra. O silêncio ficou pesado, e foi aí que as coisas começaram a parecer erradas. Quando chegou à segunda câmara, havia sinais. Pedaços de detritos, equipamentos abandonados, itens pessoais, todos presos no lodo, todos deixados para trás por pessoas que nunca voltaram. Então, veio a terceira câmara, mais ampla, mais fria, mais escura. Foi aí que o drone capturou algo na câmera que abalou a sala cheia de geólogos e repórteres assistindo da superfície. Uma luva flutuando sozinha. Mas não era só a luva. Em um piscar de olhos, mal um segundo, havia uma forma no quadro. Algo flutuando através do feixe de luz, como uma mão, desconectada, silenciosa, apenas ali. Sem movimento, apenas o suficiente para te fazer congelar. Foi um truque de luz? Talvez, mas as expressões das pessoas assistindo ao vídeo diziam o contrário. E os mergulhadores que revisaram depois? Eles não estavam falando de teorias. Estavam falando de uma memória ou um aviso, como se a caverna estivesse enviando uma mensagem. Você não deveria estar aqui. E foi aí que o tom mudou. Isso não era mais um projeto de curiosidade. Isso era pessoal, porque naquela mesma terceira câmara, eles avistaram algo meio enterrado no cascalho. Um brilho de metal de um equipamento de mergulho antigo. Um tipo que não era vendido há décadas.
o que significava que eles não estavam apenas observando a caverna. Eles estavam prestes a tropeçar em um caso arquivado. E esse caso tinha um nome. Então, se você ainda não clicou no botão de inscrever-se e curtir, vá em frente e faça isso agora, porque o que vem a seguir você não vai querer perder. Dentro da câmara que não larga. Então agora eles tinham os olhos em algo sério. Equipamento antigo enterrado na terceira câmara. Mas o problema? Esse equipamento estava apontando para algo mais profundo. Algo muito pior. Veja, além da terceira câmara, era onde o poço de Jacob parava de fingir ser um buraco de natação e se transformava em um túmulo. O túnel que levava até lá, os mergulhadores o chamavam de Catedral do Não Retorno. Sim, tinha um nome. A próxima parte era sobre a qual as pessoas sussurravam, a quarta câmara. Paredes apertadas, visibilidade totalmente escura, cascalho que se movia se você respirasse muito forte. Era a parte do sistema de cavernas que tinha tirado mais vidas do que todas as outras juntas. E o drone estava indo direto para lá. O operador, um cara chamado Mike Garfield, tinha anos de experiência com drones. Ele estava calmo, concentrado e empurrando o submersível mais fundo. À medida que o drone avançava lentamente, sua luz escaneava o túnel. E então, algo brilhou. Um reflexo de metal escondido sob uma laje de calcário. Mike parou. Deu zoom. Era uma máscara de mergulho, mas não uma máscara qualquer. Esta não era fabricada há mais de 40 anos. Os mergulhadores assistindo à transmissão reconheceram-se imediatamente. Suas vozes diminuíram. A sala ficou em silêncio. E então alguém disse: "Esse é o modelo do Kent Maupin." Assim, toda essa expedição se transformou em uma missão de resgate. Agora a equipe estava concentrada. Mike continuou movendo o drone para frente, devagar e constante. Cascalho estalava sob as luzes do submarino e mais artefatos começaram a aparecer. Um tanque de oxigênio meio enterrado. Seu rótulo quase ilegível, enferrujado, mas ainda intacto. Uma manga de roupa de mergulho, rasgada congelada no lugar, como se estivesse alcançando algo. E finalmente eles viram uma forma humana presa entre duas paredes de rocha lisa. Não um esqueleto em pedaços, ainda junto, ainda vestido, ainda preso. A roupa de mergulho estava desbotada, rasgada em alguns lugares. Os membros estavam presos em ângulos estranhos. E o corpo capturado, como se o próprio poço o tivesse envolvido e se recusasse a soltar. Por um segundo, ninguém disse uma palavra. Você podia ouvir o zumbido elétrico do drone mais alto do que qualquer respiração. A voz de Mike finalmente rompeu o silêncio. Nós o encontramos. Não traje de mergulho. Uma etiqueta de nome mal se agarrava ao tecido. Lama estava incrustada sobre ele, mas sob a luz, as letras começaram a aparecer. Kent Maupin. E assim, eles estavam de volta em 1979. Naquele ano, 2 mergulhadores, Kent Maupin e seu amigo Brazier, decidiram fazer o que a maioria das pessoas tinha medo até de pensar: ir além da terceira câmara. Kent não era um novato. Ele era experiente, confiante e obcecado em explorar cada centímetro do poço de Jacob. Mark ainda era um estudante, ansioso para aprender. Os dois tinham se unido pelo risco real, do tipo que não dá segundas chances. Eles apareceram no Jacob's Well com um grupo de Pasadena. Acamparam nas proximidades, equipados como se estivessem se preparando para uma luta. Para Kent, mergulhar na quarta câmara era sobre ir aonde ninguém mais tinha ido. Para Mark, era sobre acompanhar alguém que ele admirava. Juntos, eles entraram na água, arrastando pesados tanques de aço atrás deles. Sem cordas de segurança, sem plano de backup, apenas coragem. Passaram pela terceira câmara. Deslizaram para o túnel estreito. Essa foi a última vez que alguém os viu vivos. E agora, 4 décadas depois, Kent ainda estava lá, congelado naquele mesmo corredor de pedra, preso no aperto do poço. Mas a história não terminou aí, porque Mark Brazier, ele também nunca saiu. A fatal cama de cascalho e o encontro de um mergulhador com a morte. Então, Kent Maupin foi encontrado décadas depois, ainda preso. Mas, e Mark Brazier? É aí que as coisas ficam ainda mais sombrias. Em 1979, depois que Kent e Mark desapareceram na quarta câmara, outro mergulhador chamado Joe estava com eles, logo atrás, mas ainda não na câmara. E o que ele viu naquele dia nunca o deixou.
Joe tinha ficado para trás, observando Kent e Mark arrastarem seus tanques de aço por uma passagem apertada, mal larga o suficiente para os ombros, sem linhas de segurança, sem luzes extras, apenas fé na própria capacidade de voltar. Joe tentou chamar a atenção deles, batendo sua faca contra o tanque. Nenhuma resposta. Ele manteve sua lanterna de mergulho apontada para o túnel, esperando que eles voltassem. Mas não voltaram. Eles continuaram avançando como se estivessem sob algum tipo de feitiço. Foi então que Joe tomou a decisão mais difícil que um mergulhador pode tomar. Ele voltou. Quando ele emergiu, a água atrás dele estava turva, levantada com nuvens de sujeira e cascalho. Isso acontece quando as pedras se movem ou alguém entra em pânico. De qualquer forma, era uma má notícia. E no fundo, Joe sabia que Kent e Mark não voltariam. Quando a noite caiu, o chamado de resgate foi feito. A equipe que respondeu incluía Don Dibble e Paul Batalha, ambos experientes, ambos preparados, mas nenhum pronto para o que Jacobswell estava prestes a lhes apresentar. Don era um ex-membro da Marinha, duro, certificado ao máximo. Ele sabia como lidar com mergulhos difíceis, mas até ele hesitou à beira daquele buraco negro. Ele esperou até de manhã, esperando que a luz do dia ajudasse. Não ajudou. No dia seguinte, Don entrou com o guarda florestal Calvin Turner. Eles deixaram tanques de reserva a 25 e 75 pés, por precaução. Eles fixaram linhas de segurança. Fizeram tudo certo. Então, Don avançou em direção ao túnel onde Kent e Mark haviam desaparecido. Ele empurrou a cabeça e os ombros para dentro da passagem cheia de cascalho. A água passava rapidamente, jogando pequenas pedras em seu rosto. Seu medidor de ar marcava 1100 psi. 10 minutos, mais ou menos. Então a caverna revidou. Sem aviso, o cascalho se moveu, rápido, pesado. Desabou ao seu redor como uma armadilha se fechando. Seus braços ficaram presos. Seu peito não podia se mover. E a água virou lama. Ele não podia bater no tanque, não podia sinalizar, não podia ver. Don não estava mais mergulhando. Ele estava enterrado vivo. E à medida que os segundos passavam, ele percebeu algo aterrorizante. Ele estava ficando sem ar rapidamente, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Ele começou a pensar na morte, em como poderia ser, se deveria tentar beber a água e acabar logo com isso. Então ele fez isso. Engoliu goles dela tentando acelerar o inevitável. Mas então algo inesperado aconteceu. Seu corpo convulsionou apenas o suficiente para soltar a brita. Um lampejo de luz voltou à sua visão. Através da névoa, uma figura apareceu. Calvin. Ele tinha voltado com um regulador de reserva e o colocou na boca de Don. Don respirou e sobreviveu. Mas seu sofrimento não acabou, porque, quando começou a subir à superfície, algo mais deu errado. O ar que ele havia engolido começou a se expandir dentro dele. Quando chegou à superfície, seu estômago estava inchado, distendido. Ele parecia estar grávido de 9 meses e estava em dor insuportável. Eles o levaram às pressas para o centro médico do exército de Brooke. A câmara de recompressão não ajudou. Eventualmente, um médico fez raios-x e descobriu que a parede do estômago dele tinha rompido. A infecção que se seguiu quase o matou, mas Don sobreviveu por pouco. E enquanto ele se recuperava, outros continuaram procurando por Kent e Mark, porque, apesar de tudo, a dor, a quase morte, os avisos, o poço de Jacob ainda não tinha terminado. O homem que não desistia e o poço que não soltava. Enquanto Don Dibble se recuperava em uma cama de hospital, costurado e com sorte de estar vivo, a missão não parou, porque Jacobswell havia levado 2 jovens e nem todos estavam prontos para deixar isso passar. Um deles era Don Broad. Don Broad não era novo nisso. Ele tinha 46 anos, era teimoso e cresceu perto de El Campo. Para ele, Jacobswell não era apenas um local de mergulho perigoso, era um desafio. Onde outros recuavam, Broad avançava. Ele não queria entender o poço, ele queria enfrentá-lo em seus próprios termos. Quando Broad chegou ao local, equipou-se sem hesitação e mergulhou na água. Ele foi direto para o túnel que levava à 4ª câmara. E ao alcançá-lo, notou algo estranho. Uma luz ainda brilhando, perdida por um dos mergulhadores desaparecidos. Logo depois disso, ele viu um corredor cheio de cascalho. A maioria das pessoas vê isso como geologia. Ele viu pelo que realmente era, uma sepultura. Ele acreditava que Kent e Mark estavam enterrados ali, profundamente sob a pedra. O que mais o assombrava não era apenas o perigo, era imaginar como foram seus últimos momentos.
Ficou claro para Brody que eles não ficaram presos porque entraram em pânico. Eles ficaram presos porque foram longe demais. Ainda assim, ele não estava pronto para deixá-los lá. Brody imaginou que, se pudessem mover o cascalho de cima para baixo, talvez, só talvez, pudessem tirá-los de lá. Foi quando o esforço se tornou em grande escala. 2 dias depois, um caminhão de plataforma chegou a Wimberley, carregando algo que parecia uma nave espacial. Não era. Era uma câmara de recompressão móvel enviada pela Schaefer Diving Company. As famílias os contrataram, gastando o que fosse necessário para trazer Kent e Mark para casa. O próprio Lewis Schaefer fez o primeiro mergulho. Quando ele chegou à passagem e viu o túnel bloqueado, sua voz veio pelo rádio como um trovão. Deus Todo-Poderoso, ele disse. Ele não estava xingando, ele estava atônito. A equipe de mergulho começou a trabalhar rapidamente. Eles colocaram uma mangueira de sucção enorme a 18 metros de profundidade, retirando o cascalho e despejando-o no riacho. Eles pegaram pedras maiores com as mãos e as colocaram em sacos, puxando-as uma por uma. Era um trabalho exaustivo, perigoso e implacável. E a pior parte, o poço resistia. Toda vez que eles limpavam alguns pés, mais cascalho deslizava para dentro. Era como se a caverna tivesse um pulso, respirando no espaço que eles limpavam, apagando horas de trabalho em segundos. Ainda assim, eles continuaram. Então o dinheiro acabou. O equipamento não era barato, nem a mão de obra. E o progresso, mal visível. Alguns voluntários ficaram por culpa. Outros ficaram porque não conseguiam se afastar. Eventualmente, até o senador Chet Brooks se envolveu, trazendo uma nova equipe de mergulho da Brown and Root para oferecer uma segunda opinião. Eles examinaram o local, revisaram tudo e chegaram a uma conclusão fria. O risco era alto demais. O poço não estava entregando seus mortos. E assim, 12 dias após Kent e Mark desaparecerem, a missão terminou. Não com sucesso, mas com rendição. O que começou como recuperação tornou-se aceitação. Mas o Poço de Jacob não terminou de assombrar as pessoas, porque anos depois sua história surgiria novamente. Desta vez, através da lente fria de um drone. O poço que não respira mais. Agora era oficial. A busca terminou. 2 vidas perdidas. Uma montanha de cascalho deixada intocada. E o Poço de Jacob mais uma vez conseguiu o que queria. Não rugia mais, mas não precisava. Sabia como manter o que levava. No início dos anos 1900, Jacob's Well era uma fera. Uma verdadeira nascente artesiana alimentada pelo aquífero Trinity. Costumava lançar água diretamente para o ar a quase 2 metros de altura, 640 litros por segundo. As pessoas diziam que você podia ouvi-lo da estrada como se estivesse rugindo. Esse foi o seu auge. Mas as coisas começaram a mudar. À medida que mais água era bombeada do aquífero para casas, empresas e serviços, a pressão caiu. A nascente ficou mais silenciosa. E então, no ano 2000, pela primeira vez na história registrada, Jacob's Well parou de fluir completamente. Aconteceu novamente em 2008, depois em 2011, 2013 e mais recentemente em 2022. Cada vez, o silêncio durou mais, e cada vez as pessoas se perguntavam, será que era isso? Uma empresa chamada Aqua Texas, parte de um grupo maior chamado Essential Utilities, vinha retirando muito do aquífero. Não ilegalmente, não secretamente, apenas fazendo negócios. Mas o lençol freático não conseguia acompanhar. A terra estava prendendo a respiração e, eventualmente, parou de exalar. Em 2010, o condado de Hayes decidiu que já era suficiente. Eles compraram 50 acres ao redor do poço. Então, um grupo local, a Associação da Bacia Hidrográfica do Vale de Wimberley, entregou mais 31. Isso deu ao condado 80 acres para proteger. Eles nomearam a área como West Ridge Tract, colocaram cercas, postaram avisos, iniciaram planos de conservação, tentaram parar o que parecia um colapso em câmera lenta. Mas proteger a terra era uma coisa. Consertar o que estava embaixo? Isso era uma história completamente diferente. O aquífero Trinity era como um organismo vivo. Uma vez esgotado, a recuperação levou anos, até décadas. Alguns cientistas disseram que talvez nunca se recuperasse totalmente. Mesmo assim, o Poço de Jacó ainda era considerado um dos mergulhos em caverna mais perigosos do país. Não porque era a mais profunda, não porque era a mais longa, mas por causa da ilusão. Parecia fácil, não era. Mergulhadores ainda vinham, atraídos pelas histórias, pela beleza, pela lenda. Eles se equipavam. Alguns ficavam na superfície, outros iam mais fundo, mas todos sabiam o que estava no fundo,
ou pelo menos achavam que sabiam. Porque o poço nunca mostrava tudo de uma vez, apenas um pouco de cada vez. Aquela filmagem de drone de antes, a que mostrou Kent, ela se tornou viral, compartilhada pelo mundo todo. Mergulhadores, cientistas, até pessoas comuns assistiram em silêncio, não apenas pelo que revelou, mas pelo que não revelou. Porque mesmo com todas as luzes, câmeras e tecnologia, havia lugares que o drone não conseguia alcançar, ângulos que não conseguia ver, sombras que não conseguia explicar. E assim, de repente, as perguntas voltaram com força. Como o poço surgiu em primeiro lugar? O poço que o tempo esqueceu. Antes de o Poço de Jacob se tornar um mistério viral com drones e mergulhadores perdidos, ele já tinha outra história, uma mais antiga, como 4.000 anos mais antiga, o Poço de Jacob original. Esse está esculpido nas colinas rochosas perto da antiga Siquém, bem ao lado da moderna Nablus, na Cisjordânia. E se o nome soa familiar, deveria. Estamos falando de Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, aquele que lutou com um anjo e saiu mancando. De acordo com a tradição, este é o próprio poço que Jacó cavou ou encomendou após comprar um terreno dos filhos de Amor. Gênesis 33, 18 a 19, descreve isso. Ele chega a Siquém, monta acampamento e fecha o negócio de um terreno. O texto não menciona um poço diretamente, mas sejamos realistas. Ninguém se estabelece naquela era sem uma fonte de água. Então, a tradição oral apenas preencheu a lacuna, e com o tempo, essa história ficou. A geografia coincide. A arqueologia confirma isso. A tradição local nunca deixou isso de lado. É assim que o Poço de Jacó permaneceu no mapa. Mas este lugar não é apenas antigo. Ele já viu muitas coisas. Gerações de mãos abaixando baldes, reinos surgindo e caindo, secas que faziam o poço secar no verão, e cercos que transformavam sua água em sobrevivência. E através de tudo isso, o poço continuou. Até que não mais. Em 722 a.C., o Império Assírio passou por Samaria. Eles não apenas tomaram terras, deportaram os israelitas e trouxeram novas populações. Essa mistura de culturas é de onde vieram os samaritanos. Um grupo com laços profundos com a terra e tradições espirituais próprias e intensas. Eles não herdaram apenas a geografia, eles herdaram o solo sagrado. Avançando para a era romana, e os primeiros cristãos apareceram. Por volta do ano 380 d.C., os bizantinos construíram uma igreja sobre o poço, tentando preservá-lo, protegê-lo, talvez até reivindicá-lo. Essa igreja foi destruída durante as revoltas samaritanas nos séculos 5 e 6. Depois, foi reconstruída sob o imperador Justiniano. Em seguida, foi novamente destruída durante os tempos das Cruzadas. Finalmente, no final do século XIX, a Igreja Ortodoxa Grega assumiu e construiu o que está lá hoje. Mas mesmo essa história não está terminada, porque em 1979, algo brutal aconteceu. Um padre cipriota chamado Filomenos tornou-se o responsável pelo local. Ele foi atacado e morto, assassinado no poço que jurou proteger. No início, rumores explodiram. As pessoas culparam extremistas, as pessoas culparam a política. Mas depois, investigadores disseram que foi um atacante solitário sofrendo de doença mental grave. Ainda assim, o dano estava feito. O padre tornou-se um mártir. Em 2009, ele foi canonizado como santo na Igreja Ortodoxa Grega. Seu nome foi adicionado às camadas de lenda já ligadas a este lugar. Então, o que mais você acha que o Poço de Jacó está realmente escondendo? Uma anomalia geológica ou algo mais intencional, mais vivo? Deixe seus pensamentos nos comentários. Estamos ouvindo. E se você quer mais histórias que mergulham fundo nos lugares mais assustadores do mundo, não se esqueça de se inscrever, porque da próxima vez a verdade pode ser ainda mais sombria.